Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal e hoje eu vim trazer pra vocês a segunda missão do Influencer Academy. Antes de eu começar o vídeo, você já se inscreve e ativa o sininho, porque aqui você vai receber dicas do que você fazer enquanto você estiver na Coreia. Mas, bora pro vídeo. Eu vim trazer pra vocês coisas que vocês podem fazer enquanto vocês estiverem lá na Coreia. Diana, por que você escolheu isso? É aleatório? Não. O Influencer Academy, pra quem não tá sabendo, ele tá escolhendo algumas palavrinhas, né, que elas têm alguns significados e nós podemos fazer conteúdos diversos em cima dessa palavra. E aí, a palavra desse mês, essa aqui, que eu tenho medo de falar e medo de errar a pronúncia, mas, peraí, de pedir ajuda ao papai. Eu acho que se fala Ah, então eu falei certo. Vocês ouviram? Então, a palavra desse mês é que ela pode ser entendida como divertido, diversão, prazer, alegria, sabe? Tipo, coisas que trazem ali um entretenimento, então. E aí, em cima desse tema, né, dessa palavrinha, eu achei legal trazer aqui no vídeo pra vocês. Se você tem o interesse de um dia ir pra Coreia, seu sonho é ir pra Coreia, né? Eu resolvi trazer aqui pra vocês coisas para se fazer na Coreia. Diana, na sua visão? Não. Do ano passado pra cá, tanto na minha viagem nos trabalhos aí da vida, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas incríveis, maravilhosas aí, né? E que são nativas da Coreia, né? Coreano. Então, eu fiz 2 perguntas pra 3 pessoas, foram super solícitas, incríveis. Muito obrigada, pessoal, por terem me ajudado a responder e participarem desse vídeo. E aí, eu pedi pra que cada pessoa respondesse 2 coisas. A primeira delas é algo que a gente não pode deixar de fazer, né, enquanto a gente tá lá na Coreia do Sul. E a segunda é algo que eles gostam de fazer no tempo livre deles. Acho que são 2 coisas assim legais e que dão norte aí pra quem quer ir pra lá e ter ideia do que fazer. A primeira pessoa que me respondeu sobre isso foi a Bibi. Bibi, muito obrigada, você é incrível. Eu trabalhei com ela num trabalho que eu fiz aí no início do ano. E ela falou que a gente não pode deixar de visitar o Museu Folclórico Nacional da Coreia. E é muito bom pra você poder conhecer um pouco da história do país, né? Eu, infelizmente, não consegui ir no museu, queria muito ter ido. As minhas amigas foram e quando eu ia, não tava muito bem, tava com saudade de casa, acabei que deixei de lado, assim, mas me arrependo bastante. Os últimos dias eu tava sozinha e aí eu não queria ir sozinha. Então acabou que eu não fui. O mais perto que eu cheguei foi a estátua do Rei Sejong, que eu procurei no Naver. E da estátua do Rei Sejong pro museu dá uns 14 minutos andando, de acordo com o Naver. Que é um aplicativo, inclusive, que você tem que ter quando você for pra lá. O mais perto que eu cheguei foi isso aqui, ó. Vou ver se vocês conseguem ver. Aqui é a estátua do Rei Sejong. Agora, a segunda parte, ela disse que ela gosta muito de passear por Gangnam, que tem várias lojinhas, vários barzinhos, e você consegue se distrair aos finais de semana, né? Até pra desestressar um pouco do trabalho. Então fica aí a primeira dica da Bibi. Tá anotando, gente? Não esquece, anota no bloco de notas, pega um caderninho, vai anotando, pra você fazer a sua listinha de viagem. E aí, a segunda pessoa que eu perguntei foi o Terrum. O Terrum foi uma pessoa que eu conheci no metrô da Coreia. Se você já viu esse vídeo aqui, vou botar aqui em cima, você sabe sobre essa história. Se não, vai lá ver. E ele disse que ele gosta de mostrar, né, assim, a Coreia para os outros de um jeito natural. Nada como ter um amigo, né, que mora ali e consiga te mostrar só, tipo, sei lá, as joias, né, as coisas escondidas ali dos lugares. Até porque, às vezes, uma experiência muito mais simples vale muito mais a pena do que aquela super, hiper, mega, ultra faturada. E aí, ele me disse, né, que além dele querer mostrar aí a cultura de um jeito mais natural, ele gosta de fazer isso através de experiência. Ele também me disse que tem 3 lugares que você precisa visitar enquanto você estiver ali pela Coreia do Sul. A primeira delas é Seoul, a segunda é Jeonju, e a terceira é a ilha de Jeju. E aí, pra segunda parte, ele diz que ele gosta muito de viajar e se divertir com os amigos. Então fica aí a dica do Terrum pra vocês. Agora, a terceira pessoa a quem eu perguntei foi a Haeyeon. A Haeyeon foi uma amiga que eu conheci, escoteira também, e que gosta de K-pop igual a mim. A gente se conheceu na cerimônia de encerramento do Jamboree. Gente, da Rayon, eu vou pegar uma colinha aqui, porque a Rayon escreveu demais, ela foi uma fofa. A Haeyeon me falou que, como existem muitas montanhas, né, na Coreia do Sul, isso é real, vou abrir um parêntese aqui, porque eu faço coreano, né, e aí o nosso livro novo, um dos primeiros textos fala que 70% do território coreano é composto por montanhas. Aí ele fala que as montanhas não são tão altas, né, que as montanhas são, tipo, baixas, assim, mas que tem muita montanha. E aí ela deu essa dica, né, da gente fazer caminhadas, e quando a gente descer da caminhada, pra gente comer baeksu, que é tipo um ensopado de frango, ou pajeon com magoli. O pajeon é uma panqueca com
um vegetal. E o magoli é o vinho de arroz branco. Inclusive, eu gosto bastante. E ela falou que ela ama fazer isso. E aí, nessa segunda parte, ela disse que ela gosta muito de jogar jogos, né? Play games. Aí eu não sei se, tipo, esse play games, traduzindo, seria jogos de tabuleiro ou jogos de sei lá, eu não sei. E ela também gosta muito de tricotar. Mas ela falou que o que ela mais gosta de fazer é ir ao karaokê, porque ela gosta de K-pop, assim como eu. Ela disse também que gosta muito de assistir vídeos de idols de K-pop no YouTube, mas que ela gosta mais de ficar em casa do que de sair. E eu também gosto bastante de ficar em casa do que sair, gente. Eu sou uma pessoa super caseira, assim. E aí ela falou que quando ela sai com os amigos dela, ela gosta de comer comidas gostosas e tirar fotos em cabines fotográficas. Aí ele escreveu o termo trendy for 1, 2, 3, 4 for cut photos. Eu não sei falar foto em inglês. E aí eu acho que esse tipo que, traduzindo meio que seria tipo as fotos populares, as fotos em quadradinhos de 4 populares, eu não sei como traduzir. As fotos de cabine fotográfica, sabe? Aquelas que vêm divididas em 4. E aí, como ela tava falando isso, eu peguei isso aqui, porque eu acho que é isso aqui que ela tá falando. Disso aqui que ela tava falando. Essas fotinhos assim. Ela disse que nessas fotinhas, eu não sei se é exatamente nessas fotos. E não sei se foi exatamente isso que ela quer falar, mas que em algumas dessas fotinhos aqui, tem alguns que tem filtros de artista. E aí dá pra você, tipo, tirar como se o artista estivesse do seu lado e você, tipo... E aí tá o artista assim do lado. Não sei se deu pra entender, mas é tipo assim. Aí, eu vou dizer aqui do lado, sabe? Não sei se deu pra entender, mas eu acho que são esses tipos de fotos, que são as fotos de cabine. Isso aqui é muito divertido de fazer, gente. Muito divertido mesmo. E aí ela falou que, tipo, ela gosta muito de ir a cafés e conversar. E que algumas vezes ela vai pra festival e shows. Então, já fica aí a dica pra vocês. É isso. É isso. E eu espero que de alguma forma eu possa ajudar vocês a criar aí o seu roteirinho de viagem para sua futura viagem para a Coreia do Sul. Era uma coisa que eu sempre sonhava, então eu acho que toda essa minha caminhada no K-Influencer esse ano vai ser voltada a isso, a trazer dicas do que eu fiz, das minhas experiências que eu posso trazer para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só me chamar aqui ou me chamar no Instagram. Queria de coração agradecer a Bibi, o Taehyung e a Haeyeon por terem me ajudado nesse vídeo. Sem vocês esse vídeo não seria possível. Muito obrigada pelas dicas, vocês foram incríveis. E eu espero que eu possa ter ajudado você aí a montar esse roteirinho de viagem para sua tão esperada viagem à Coreia do Sul. E aí eu vou trazer aqui, vou ter aqui um... Lembra quando eu falei pra vocês que eu não fui em um dos museus? Ai, tipo, chorar porque eu tô com muita saudade da Coreia. Eu não fui porque eu tava com muita saudade de casa, tava bem triste, né? Eu já tava muito tempo lá. E eu tava com saudade do meu pai, da minha mãe, da minha comida. E isso é normal, né? Quando você tá viajando pra um outro lugar, por mais que seja o seu sonho, né? Era o meu sonho, né? Viajar pra lá, ainda continua sendo, se eu puder voltar. Mas, você sente falta, é normal. Eu já tava lá quase eu já tava lá um mês e pouco, gente. Eu passei muito tempo na Coreia. Quando eu fui levar as minhas amigas no aeroporto, as minhas últimas amigas, né? Porque eu fiquei sozinha depois da Coreia, eu voltei pra casa. E aí eu lembro que eu tava meio perdida, assim, né, no caminho. E aí eu perguntei pra uma moça, sabe me dizer se esse metrô aqui vai pro lugar certo? E ela falou, vai. Só que eu tava lá do lado dela, assim, e ela toda hora ficava assim, olhando. Me olhando. Ai, essa mulher, acho que eu vou bater nela alguma coisa. Acho que esse aqui é meu piloto, né? Tá lá, tranquilo, olhando pros lados. Aí ela falou assim, posso te perguntar uma coisa? Eu falei, pode. Aí ela falou, o que você tá fazendo aqui na Coreia? Conversa vai, conversa bem. Nosso metrô chegou, a gente entrou. A primeira coisa que ela me perguntou se eu tinha visitado... Já visitou o museu? E aí eu falei, não visitei. E aí agora eu tô triste porque eu não tenho ninguém pra ir comigo. Eu não gosto muito de, tipo, fazer as coisas sozinha, sabe? E aí ela virou pra mim e falou assim, ó, o seu tempo é precioso. Não gaste ele pensando no que você pode fazer ou não. Porque aí se você ficar pensando muito, você não vai fazer. Então faça. Eu levei isso pro meu coração. Eu não fui. Porque eu falei que eu não fui, né? Eu não fui. Mas foi uma coisa que me tocou e eu queria trazer pra vocês. Porque hoje, agora, neste momento, eu me arrependo de não ter ido lá no museu. Então assim, queria deixar aqui a frase da menina do metrô, porque talvez ajude vocês aí nessa viagem aí pra vocês. Bote aí no seu caderno, primeira frase. E depois bota seu roteiro de viagem, que é pra você não esquecer, botar na sua cabeça que você não pode ficar se sabotando e aí fazer as coisas que você quer fazer. Eu não fui na Namsan Tower, porque eu também tava sozinha. É isso, gente. Tchauzinho, beijinho. Gente, obrigada, Taehyung, Bibi, Haeyeon. Obrigada. Tchau.